A Emater Rio, empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Rio de Janeiro, apresenta Conhecendo a cultura do caquizeiro, pelo engenheiro agrônomo e extensionista rural Alexandre Jacinto Teixeira. O que precisamos saber sobre o cultivo de caqui antes de plantá-lo? O caqui é originário da China, de áreas de clima subtropical. No final do século XIX, foi levado para a Europa, para áreas de clima temperado com boa adaptação. Em 1920, chegou ao Brasil. Em nosso país, atualmente é cultivado em São Paulo, que é o maior produtor, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, em áreas de clima subtropical e tropical de altitude. O caquizeiro é uma planta de repouso hibernal, ou seja, à medida que o inverno vai se aproximando, ele perde as folhas e entra em dormência, tornando a brotar com a chegada da primavera. O caquizeiro é uma espécie dioica, ou seja, existem árvores apenas com flores femininas e outras apenas com flores masculinas que, às vezes, estão associadas a flores hermafroditas. As variedades comerciais exploradas atualmente são apenas de flores femininas. No caquizeiro ocorre o fenômeno da partenocarpia, que é quando o ovário da flor feminina se desenvolve e se transforma em fruto sem a necessidade de polinização. Comercialmente, isso é interessante, pois a partenocarpia origina frutos sem sementes. Em contrapartida, a falta de polinização ocasiona a queda fisiológica dos frutos, proporcionando em torno de apenas 20% de pegamento dos frutos. As fases de crescimento do caquizeiro são brotação, que ocorre normalmente na primeira quinzena de setembro, alongamento dos ramos, que vai do início de setembro até meados de outubro, expansão foliar, que começa em setembro e termina no início de novembro, florescimento, que ocorre durante o mês de outubro, desenvolvimento dos frutos, que vai de meados de outubro ao final de abril, normalmente, queda das folhas, que começa em abril e termina no final de junho, geralmente, e a dormência nos meses de julho e agosto. Em relação ao clima, 3 fatores devem ser considerados para a escolha do local de plantio: as aptidões térmica, hídrica e de altitude. Em termos de temperatura média anual, graus Celsius, se menor que 14, o local é inapto, ou seja, muito frio. Entre 14 e 17, há restrição por carência térmica, ou seja, a temperatura é menor que a ideal. Entre 17 e 22, a temperatura é ideal. E maior que 22, há restrição por excedente térmico, ou seja, a temperatura é maior que a faixa ideal. Em termos de precipitação anual, ou seja, chuvas, se menor que 1.000 milímetros, haverá necessidade de irrigação. Entre 1.000 e 1.500 milímetros, a precipitação é ideal. Se maior que 1.500 milímetros, há restrição pelo excesso de chuvas, que poderão ser prejudiciais à produção. Em termos de altitude, o caquizeiro prefere locais com altitudes superiores a 600 metros. Abaixo disso, poderá ocorrer problema de aptidão térmica, já que, de forma geral, a temperatura aumenta 1 grau Celsius a cada 100 metros que se desce. Este mapa representa um zoneamento agroclimático preliminar para a cultura do caquizeiro no estado do Rio de Janeiro, considerando-se as faixas de aptidão térmica, hídrica e de altitude. Para entendê-lo, vamos dar o exemplo do município de Rio Bonito. A grande área em verde, 57,11% do município, é apta ao cultivo do caquizeiro em termos de temperatura média anual e precipitação, mas com restrição de altitude, ou seja, é menor que 600 metros. Nessas condições, poderão ocorrer problemas em função de picos de calor no verão. A outra grande área, em amarelo claro, 40,05%, é apta em termos de temperatura média anual,
mas restrita em função do excesso de chuvas e da baixa altitude. A área em verde claro, 2,59%, é apta em termos de temperatura média anual e altitude, e restrita apenas por causa do excesso de chuvas. Os únicos locais totalmente aptos estão representados em verde escuro, na parte sul do município, na divisa com Saquarema e próximo a Tanguá. Finalizando, as áreas em laranja têm temperatura abaixo da ideal e chove além do necessário. Observação importante: nesse zoneamento não estão sendo consideradas as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e as áreas impróprias à agricultura, como a zona urbana e as destinadas a outros fins. Portanto, a escolha do local para plantio em função do clima deverá ser feita também considerando esses fatores. Ainda falando em clima, o caquizeiro é bastante sensível a ventos frios ou fortes, que podem causar injúrias em folhas novas, abrindo portas para a doença. Portanto, dependendo do local, o uso de quebra-ventos se faz necessário. Mudas. Para iniciar o plantio, as mudas devem ser adquiridas de viveiristas registrados no Ministério da Agricultura, com nota fiscal e termo de conformidade para garantia da procedência e que estejam livres de organismos causadores de pragas e doenças. Classificação das variedades. Em função da influência da polinização na cor da polpa e na sua adstringência, ou seja, na presença de cica ou tanino, estas são divididas em 3 grupos: Sibugaki, Amagaki e variável. As variedades do grupo Sibugaki são sempre taninosas, ou seja, com cica, quer tenham sementes ou não. A polpa é sempre amarela. Há a necessidade de retirada da cica pelo processo chamado destanização. As principais variedades desse grupo são Taubaté, Pomelo, Rubi e Regina, praticamente inexistentes no estado do Rio de Janeiro. As variedades do grupo Amagaki são sempre doces, ou seja, sem cica, quer tenham sementes ou não. Assim como as do grupo Sibugaki, a polpa é sempre amarela. As principais variedades são Fuyu, Fuyuhana, Giró, Suruga e Casuça. Este é o aspecto de um fruto de caqui sem sementes e de polpa amarela, podendo ser uma variedade do grupo Sibugaki ou Amagaki. Provando-o, se tiver cica, é do grupo Sibugaki. Se não tiver, é do grupo Amagaki, ou pode ser do grupo Sibugaki após a destanização. Da mesma forma que no caso anterior, este é o aspecto de um fruto de caqui com semente de polpa amarela, ou seja, pode ser Sibugaki ou Amagaki. Agora o grupo variável. As variedades são taninosas quando não têm sementes, e por isso de polpa amarela, ou são não taninosas, parcial ou totalmente, quando têm poucas ou muitas sementes, respectivamente, e de polpa escura, tipo chocolate. Portanto, nessas variedades, deve-se evitar ao máximo a polinização, para obterem-se frutos de polpa totalmente amarela, perfeitos para o processo de destanização. Além disso, atualmente, o mercado não é receptivo aos caquis de polpa escura. As principais variedades são Rama Forte, Mikado e Giombo. Este é o aspecto de um fruto de caqui de variedade do grupo variável, com poucas sementes, neste caso apenas 2, sendo que podem existir até 8 sementes em uma fruta. Normalmente, a polpa escura em torno das sementes não tem cica. A parte amarela tem. Este é o aspecto de um fruto de caqui também de variedade do grupo variável, com 4 sementes. Muito provavelmente, esta fruta está totalmente sem cica, apesar de não ter todas as sementes possíveis. Este fruto, com 7 sementes, certamente já não tem mais cica. Apesar de saboroso, não é a cor de polpa preferida pelo mercado. Estes são 2 frutos da variedade Mikado do grupo variável, com a mesma idade. O da esquerda foi polinizado e o da direita não. Se forem submetidos ao processo de destanização, o da direita servirá para o mercado, já que terá a polpa amarela e sem cica. O da esquerda, por já ter perdido a cica naturalmente em função da polinização, amolecerá rapidamente e não se prestará à comercialização.
As variedades mais cultivadas economicamente são Rama Forte, Giombo, Mikado e Fuiú. A variedade Rama Forte tem como características principais ser pouco exigente em frio, vigorosa, muito produtiva, boa resistência à quebra de galhos, menor suscetibilidade às doenças fúngicas, frutos com boa resistência ao transporte e boa conservação após a destanização. Estes são frutos da variedade Rama Forte. A variedade Giombo é medianamente exigente em frio, vigorosa, muito produtiva e de colheita tardia. Como o índice natural de queda de frutos desta variedade é baixo, necessita de desbaste ou raleio dos mesmos, para que os remanescentes adquiram tamanho apropriado para o mercado. É a variedade ideal para a fabricação de caqui passa e, se polinizado, para obtenção de sementes para porta-enxerto. Estes são frutos da variedade Giombo. Estas são fotos da produção artesanal de caqui passa. Esta é uma das formas de comercialização de caqui passa, embalagem plástica com 6 unidades, agregando valor ao produto colhido. A variedade Mikado é bastante exigente em frio, com muita suscetibilidade às doenças fúngicas. Para produzi-lo atualmente, necessita-se de manejo de poda associado obrigatoriamente ao tratamento de inverno. Estes são frutos da variedade Mikado. A variedade Fuiú é bastante exigente em frio, tem porte médio e baixa produção. Portanto, para aumentar a carga de frutos, recomenda-se a polinização. Por se tratar de variedade do grupo Amagaki, a polinização não alterará a cor da polpa. É o caqui destinado à exportação. Estes são frutos da variedade Fuiú. O espaçamento utilizado para o plantio de caqui varia principalmente em função da fertilidade do solo, do tipo de condução da cultura, e isso tem a ver com o tipo de poda e do porte da variedade. De modo geral, como ponto de partida, as variedades Rama Forte e Giombo devem ser plantadas no espaçamento de 7 metros entre linhas e 6 metros entre plantas na linha. A Mikado, 6 metros por 5 metros, e a Fuiú, 5 metros por 4 metros. A poda, na minha opinião, é a técnica de manejo mais importante da cultura do caquizeiro. Por ser um assunto muito especializado, deve ser tratado em momento mais específico. Uma necessidade importante na condução do caquizeiro é o escoramento dos ramos. Pelo fato da copa ser muito ramificada, os galhos não muito resistentes, a planta produzir muitos frutos e pesados, e também para resistir à ação do vento, utiliza-se esporas de bambu para evitar quebra de galhos e perda de produção. Eis a forma correta de escoramento de uma planta de caqui. Em termos de produção comercial, esta inicia-se a partir do 4º ano, vai crescendo anualmente até se estabilizar por volta do 10º ano. Em média, uma produção de 100 a 150 quilos de frutos por planta anualmente é considerada satisfatória. Este é um caquizeiro no início da fase economicamente produtiva, já apresentando boa carga de frutas. Eis uma caixa de papelão para comercialização de caquis, com as frutas devidamente padronizadas e classificadas, e de excelente qualidade. Em relação aos preços de comercialização, estes variam durante a safra. No início, que normalmente se dá de final de fevereiro até a primeira quinzena de março, os preços são razoáveis. No pico da safra, que ocorre normalmente da segunda quinzena de março até abril, os preços diminuem um pouco e sobem no final da safra, maio e junho, tornando-se bons. E a rentabilidade? Consideremos uma produtividade média de 120 kg de frutas por planta de rama forte, o que dará 20 caixas de 6 kg. Consideremos também um estande de 333 plantas por hectare, no espaçamento 6 metros por 5 metros. Com a produtividade acima mencionada, a produção em 1 hectare será de 6.660 caixas. Tendo-se como parâmetro o ano de 2025 e o custo de produção estimado entre R$ 8,97 e R$ 13,48 para produzir uma caixa de caqui de 6 quilos, o custo de produção por hectare ficou
entre R$ 59.740,20 e R$ 89.776,80. Apurando-se o preço médio de comercialização praticado na região serrana fluminense, tendo-se como base o pico da safra abril de 2025, a receita bruta por hectare foi estimada em R$ 101.898. Portanto, diminuindo-se o custo de produção por hectare deste valor, a receita líquida girou em torno de R$ 42.157,80 a R$ 12.121,40. Muito obrigado pela atenção. Para maiores informações sobre a cultura do caquizeiro, acesse o portal Apoio Metodologias de ATER no endereço alexandrejteixeira.mai.canva.site ou pelo QR Code da tela.